a parte do Fundamental 1, envolvendo a divisão, a nossa aula 2. Já vimos que a divisão é a operação que tem por fim achar quantas vezes um número está contido em outro. As partes da divisão, nós temos no caso do 23 dividido por 5, que pega o quociente 4, porque 4 vezes 5 é 20, para 23 é 3. Essas partes denominamos o 23, no nosso caso, é o dividendo, o 5 é o divisor, temos o resto, no nosso caso é o 3, e o quociente, que é o 4. Senhores, detalhes a respeito, ou denominações a respeito do resto. Se o resto é igual a zero, nós temos uma divisão exata, que não é o caso do 23 dividido por 5. E sim, nós temos aqui um resto que é 3, ou seja, ele é diferente de zero. Trata-se então de uma divisão não exata. Senhores, a prova dos noves da divisão, nós tomamos a princípio essa nossa cruzinha. Acima à esquerda, nós tomamos os 9 fora do divisor. Abaixo, nós pegamos os 9 fora do quociente. Senhores, para preencher a lacuna direita, acima nós tomamos o produto desses dois valores, D vezes Q, mais os 9 fora do resto. E, finalmente, fechando a última região, nós tomamos os 9 fora do dividendo. Então, 9 fora do dividendo, 9 fora do quociente. A primeira à esquerda você multiplica os dois 9 fora e adiciona com 9 fora do resto. E o último você tem ou toma o 9 fora do dividendo. Senhores, a prova real, uma prova denominada, também você pode executá-la da seguinte forma, ou seja, essa outra prova. Você toma o dividendo, no nosso caso aqui será o 23, vai valer o divisor, que no nosso caso é o 5, vezes o quociente, que é o 4, mais o resto, que no nosso caso aqui é o 3. Então, senhores, se essa expressão for verdade, ou seja, se no nosso caso 23, que é igual a 5 vezes 4, 20, mais o 3, que é o resto, a operação ou a divisão está correta. Então, senhores, aí duas provas, no caso a real e a dos 9 em relação à divisão e às suas peças, ou às suas partes. Vamos aqui aos probleminhas. Camila tem 346 figuras para dividir com os 3 primeiros alunos da turma da primeira série. Quantas figuras recebe cada um e quantas restam? Então, senhores, nós vamos aqui determinar uma divisão de 346 por 3. Né? Então, nós vamos aqui executar essa divisão, uma amostragem aqui no ábaco. Ou seja, vamos dividir 346, ou seja, 3 centenas, 4 dezenas e 6 unidades, por 3. Vamos ver como nós operamos. Aqui também, no caso, a nossa estrutura do algoritmo. Então, 346 dividido por 3 é a nossa meta. Então, senhores, vamos dividir logo a princípio 3, tomando aqui o 346 por 3, vamos verificar a princípio, que é bom sempre você ter, no caso, a tábua da multiplicação do divisor. 0 vezes 3, 1 vezes 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes, assim por diante, até o 9 vezes 3, que é o 27. É muito bom que isso ajuda bastante. Porque aqui, nada mais, nada menos, nós executamos uma multiplicação. Quer ver? Vejamos. Tomamos o 3 a princípio. Podemos dividir, ou seja, qual é o número que multiplicado por 3 vai se aproximar a 3 ou é igual a 3? O 0 vezes 3 é 0. O 1 vezes 3 é 3. Então, senhores, vamos pegar o 1 aqui no quociente. Então, vai lá. 1 vezes 3 dá 3. Você traz negativo. E aqui opera 3 menos 3, 0. Então, senhores, as nossas 3 centenas distribuídas por 3 vai ficando o quê? Uma centena para cada um dos 3. Vamos dividir as dezenas. No caso, 4 dezenas. Vamos baixar aqui na nossa divisão 4. Então, baixando 4. 4 dividido por 3 é a nossa meta. Novamente, vamos aqui na tábua da multiplicação por 3. E o número que é multiplicado por 3 mais se aproxima ou vem ser igual a 4, senhores, novamente é o 1, porque o 2 passa. Só podemos trazer valores menores ou iguais ao que temos aqui, no caso da região do dividendo.
Então, vamos novamente o 1, porque 1 vezes 3 é 3, nós trazemos menos 3 e ficamos operando 4 menos 3, 1. Pronto. Fizemos a divisão das dezenas, ou seja, senhores, dividindo 4 dezenas por 3, fica uma dezena para cada e ainda sobra outra. Então, vamos trazer 3 dessas aqui para o nosso caso e fica uma. Senhores, o que é que nós vamos fazer com essa dezena que nos resta? Vamos transformar nas unidades. Olha, senhores, uma dezena equivale a 10 unidades. Em outras palavras, daqui para frente passamos a ter 10 mais as 6, passamos a ter 16 unidades a serem divididas com as 3 pessoas. Ou seja, 16, vamos baixar aqui o 6, ficamos com 16 dividido por 3. Senhores, aí vamos à nossa tábua. 1 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 3 dá 15, olha lá, 6 vezes 3, 18, passou. Então, não pode passar. Vamos trazer, então, o 5 quociente. E operamos 5 vezes 3, 15, fazemos a diferença ao 16, ficamos, então, senhores, com 1 de resto. Então, essas 16 unidades passam a ser apenas 5 unidades para cada uma das 3 pessoas, ou dos 3 alunos, e ainda vai ficar aqui 1 unidade de resto. Então, senhores, temos aí, e temos aqui o resto. Então, ficamos a depender de quem para cada um dos 3 alunos. Ficamos com 115 figurinhas e ainda nos resta uma. Então, senhores, 346 dividido por 3, temos quociente 115 e o resto é 1. Bom, senhores, vamos a outro. Agora a Karine pediu para seus alunos dividirem 1.036 por 13. Senhores, vamos aqui a mesma continha, praticamente, de uma forma diferente, ou um pouquinho mais econômica. Vamos aqui, 1 dividido por 13, né? Aqui nós temos a tábua do 13. 0 vezes 13 é 0, 1 vezes 3 é 13, 2 vezes o 13 é 26 e assim por diante. Olha, 1 dividido por 13, ou seja, qual é o número que é multiplicado por 13, mais se aproxima a 1? Senhores, só tem um 0, né? Porque 1 vezes 13 já vai dar 13. Então, vamos usar o 0. 0 vezes 13 dá 0, vem negativo. Operamos 1 menos 0, 1. Vamos baixar a casa seguinte, no caso 0. Senhores, ficamos com 10 divididos por 13. Qual é o número que é multiplicado por 13, mais se aproxima ou vai ser igual a 10? Não temos, né, senhores? Aqui só temos, no caso, 0, desculpa. Então, é ele mesmo. Vamos para 0 aqui. 0 vezes o 13 é 0, vem negativo, operamos. 10 menos 0, 10. Vamos descer a casa seguinte, que é o nosso 3. Agora, senhores, ficamos com 103 dividido por 13. Então, vamos lá na nossa tábua. Vamos a 4 vezes 13 dá 52, o 5 dá 65, 6 vezes 13 é 78, 7 vezes 13 é 91, aproximou-se, 8 vezes 13, 104, passou. Então, nós vamos tomar o 7 no quociente. 7 vezes o 13, senhores, dá o 91. Então, nós trazemos para cá. E o 103 menos 91, senhores, dá o 12. Chegou a vez do 6 descer. Então, vamos trazer o 6. A dependência agora da divisão é 126 divididos por 3. Então, senhores, vamos lá para baixo, né? Temos aqui o 8 vezes 3 é o 104. E o 9 vezes o 13 é 117. Ainda não dá. Então, vamos tomar o 9 mesmo. 9 vezes o 13 é o 117, vem negativo. Fazendo a diferençazinha da resto, 9. Então, senhores, vamos fazer aqui a provinha dos 9. Nessa aqui nós temos o esquemazinho que nós já vimos a princípio. Para verificar se a conta está certa, nós devemos verificar essa região aqui à direita. Então, vamos nós. 9 fora do divisor. Nosso divisor é 1 mais 3, 4, 9 fora 4. O quociente, se tem 9, não precisamos nem se contar. 0 mais 7, dá 7, 9 fora o próprio 7. Vamos agora, senhores, fazer o giro. 7 vezes 4, 28. Né? 28 dá 9 fora, 1, né? Dá 2 mais 8, 10. 9 mais 1, 10, 9 fora 1. Senhores, o 9 fora do dividendo. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 10, 9 fora 1. Então, aí nós temos a continha corretinha, né?
E a prova real, deixei aqui para os senhores verificar, devido à nossa circunstância de tempo, é o 1036, realmente vale o 13, divisor, vezes o quociente, que é o 79, mais o 9. É a outra maneira de você fazer a provinha. Senhores, então podemos responder que o 1036 dividido por 13 vai ficando quociente 79 e o resto é 9. Senhores, a Karine pediu para seus alunos dividirem aqui no caso mais a mesma continha, 1036 por 13, de uma maneira bem mais rápida. Como é que nós vamos fazer? Ó? Para evitar aquela ruma de zero aqui no quociente, nós vamos aqui fazendo aqui a nossa tabelinha do 13. Vamos lá. Dá para a gente dividir 1 por 13? Não, não dá. Dá para dividir o 10? Também não. Por 13 não, porque 10 é menor. Agora sim, 113, né? Se eu dividir por 13, nós vimos há pouco. Vamos pegar 7 no quociente, porque 7 vezes 3 dá o 91, vem negativo. E 103 menos 91 é o 12. Chegou a vez de baixar o 6. Agora, senhores, ficamos com 126. Chegou a vez do 9, né? Porque 9 vezes o 13 dá o 117, vem negativo, operado, resta o 9. E aí, senhores, para fazermos aí novamente a prova dos 9, você querendo verificar, nós temos 3 mais 1, 4, 9 fora 4, 7 mais 9 é 9 fora 7. Ficamos com a 7 vezes 4, 28. 28 mais o resto, 9, dá 37. 37, 9 fora 1, né? 3 mais 7, 10, 9 fora 1. E o 9 fora do divisor é 1 mais 3, 4, mais 6, 10, 9 fora 1. Então, senhores, aí é a mesma operação que fizemos de uma forma mais rápida, um modelo mais econômico. E aí, no caso, novamente, a prova real e a conferência do resultado. Senhores, vamos aqui a uma outra. A Edio pediu para seus amigos dividir 6.750 por 25. Então, vamos à divisão de 6.750 por 25. Senhores, a tabela do 25, né? Não é necessário você saber, mas é bom conhecer. Qualquer coisa recorre que fica bem. Então, vamos lá. O 6 por 25 não dá. 67 por 25 vai dar, né, senhores? 67 é maior do que 25. A nossa tabelinha aqui vai ficar aqui, ó. 2 vezes o 25 é 50. 3 vezes o 25 passou. Então, vamos usar o 2. 2 vezes o 25, 50. Vem negativo. 67 menos o 50 é o 17. Chegou a vez do 5, desceu 5. 175, senhores, por 25. 175 por 25, vamos usar o 7 no quociente. 7 vezes o 25 dá 175, vem negativo, resta o 0. Senhores, vamos descer o 0. Né? Descida do 0. Ficou, então, senhores, a depender. Se você baixar, você divide. Ou seja, se vamos dividir 0 por 25, devemos escolher um número que multiplicado por 25, mais se aproxima ou vencer igual a 0. Quem é? Ó? É o 0. Então, senhores, 0 vezes 25 dá 0, vem negativo, 0 menos o 0 é o próprio 0. Então, senhores, aí uma maneira de você fazer esse tipo de divisão. A provazinha real fica aqui no caso 6.750, que é o divisor, é igual a 25 vezes o quociente, que é o 270, mais o resto que é 0. Então, senhores, a continha fecha. Ficamos, então, na condição de citar que os 6.750 divididos por 25 é quociente 270 e resto 0. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos aos senhores e até a próxima.